Bem, como vocês podem ver, eu fiz um pequeno relato, um aparato de toda do vídeo, com todas as informações de uma forma mais didática e um pouco mais curta. Acabei pedindo auxílio à inteligência artificial, que acabou ajudando e acho que ficou legal. Não ficou cansativo, dá para se ter uma boa noção do que está acontecendo em Roraima. A realidade é, nós não somos contra o pequeno produtor, nem contra os assentados. Nós somos contra a atitude do INCRA. A atitude do INCRA Roraima através do seu presidente, que provavelmente é uma jogada política. É afiliado do PT. Não precisa se falar mais nada. Então está criando essa insegurança jurídica dentro do Estado para favorecer um político que é de caráter duvidoso, que todos sabem quem é. Peço que assistam o vídeo até o final e, se possível, comentem e compartilhem. Olá, bem-vindos a mais uma análise visual detalhada. Hoje a gente vai entrar de cabeça num documento fascinante e ao mesmo tempo bem complexo, que destrincha uma crise repentina nos direitos de propriedades agrícolas lá no estado de Roraima. O nosso material base é um dossiê enorme que aponta para uma anomalia burocrática daquelas. O nosso objetivo aqui é puramente olhar para o que os documentos oficiais e a linha do tempo mostram. Vamos desvendar as alegações desse dossiê de forma totalmente imparcial, passo a passo. É um estudo de caso simplesmente surpreendente sobre segurança jurídica, e a forma como a informação está estruturada é super reveladora. Ok, vamos mergulhar nisso. O dossiê já começa rebatendo exatamente essa mentalidade da frase. A gente tem uma tendência natural de pensar que um problema de papelada lá na fazenda vizinha é só um caso isolado, não é? Mas o argumento central dos documentos que a gente vai analisar é que ignorar esses eventos locais é exatamente o que permite que precedentes legais super perigosos se espalhem de um jeito totalmente silencioso. É aquela velha ilusão de que estar isolado significa estar seguro. E isso nos leva ao grande mistério dessa nossa análise. Todo esse dossiê gira em torno de um paradoxo bem curioso. Vamos pensar juntos? Como é que um projeto de assentamento que foi oficialmente declarado morto, totalmente inviável por uma agência do governo, de repente é ressuscitado pela mesma agência 15 anos depois? Como a engrenagem do Estado permite que algo simplesmente volte do túmulo burocrático? Ponto 1. O retorno do fantasma. O que é realmente interessante aqui é o foco absoluto nas provas documentais. O dossiê não está baseado em boato. Ele traz registros oficiais do INCRA para provar que esse assentamento estava sim revogado. Dá uma olhada nesse carimbo vermelho gigante escrito extinto em 2010. Essa é a prova visual da portaria número 13. Isso mostra que o próprio órgão revogou oficialmente o assentamento PDS Marajó, devolvendo a área, a gleba barauana, para a jurisdição do estado de Roraima. Não foi um erro, não foi esquecimento. Foi um encerramento formal e muito bem documentado. E por que eles cancelaram isso lá atrás? Bom, os próprios laudos técnicos da agência na época listam 3 motivos bem concretos. Primeiro, uma inviabilidade técnica clara para a agricultura familiar naqueles moldes. Segundo, isso gerou um abandono e evasão em massa por parte dos poucos colonos originais que estavam por lá. E terceiro, os documentos cravam que não tinha nenhuma demanda qualificada ou condição do projeto ir para frente. Ou seja, a agência encerrou tudo baseada puramente em critérios técnicos. Mas aí chegamos num contraste bizarro. Corta para abril de 2025 e surge essa portaria 1078. Do nada, o assentamento é recriado exatamente na mesma área. E o grande sinal de alerta que o dossiê levanta é que essa ressurreição aconteceu com 0 estudos técnicos novos. De um dia para o outro, 13 agricultores locais que já estavam trabalhando por lá começaram a receber exigências sumárias para cancelar os processos de regularização deles. Ponto 2. 15 anos de boa-fé. Então, o que estava rolando nessas terras durante esses 15 anos de apagão? A linha do tempo é super clara para a gente entender a situação desses produtores rurais. Depois do cancelamento, em 2010, eles foram atrás de regularizar tudo com o Estado. Em 2016, eles receberam as certidões de posse, emitidas seguindo as orientações do próprio INCRA da época, que mandava procurar o órgão estadual. Pulando para 2020, uma lei federal deu um prazo de 1 ano para o órgão contestar o mapeamento do Estado. E o que aconteceu? Silêncio total. O prazo acabou, foram mais de 10 anos seguindo todas as regras, tudo às claras. E aqui a gente vê o coração desse conflito apontado no dossiê. É uma contradição institucional absoluta.
De um lado, a gente tem o histórico de uma agência agindo de forma técnica lá no passado, declarando a área inviável e mandando os produtores irem se regularizar com o Estado. Do outro, o comportamento atual, que o documento descreve como puramente político, exigindo que o órgão estadual, o Iteraima, cancele sozinho processos totalmente legítimos, simplesmente triturando a segurança jurídica local. Ponto 3. A invasão burocrática. O dossiê levanta a bola de que a gente está diante de um jeito totalmente novo de conflito agrário. Eles chamam isso de invasão burocrática. A gente não está mais falando de trator quebrando cerca ou briga física no campo. Como as invasões diretas foram barradas no Estado, a tática de desestabilização foi para dentro dos escritórios. O papel, a caneta e os processos administrativos viraram as armas para driblar a proteção legal que os produtores levaram anos para construir. Isso ilustra perfeitamente a chamada anatomia da asfixia, que o documento descreve em 4 passos exatos. Começa com o ofício surpresa do órgão federal, sem base técnica nenhuma, aí o Estado acata e suspende os processos de regularização legais. Imediatamente, isso gera uma asfixia econômica, porque as licenças ambientais e as linhas de crédito são cortadas na hora. O resultado final, o produtor fica estrangulado financeiramente, cria-se um vácuo ali e ele é forçado a abandonar a terra. Para piorar essa ideia de um processo sem pé nem cabeça, o dossiê mostra uma inconsistência técnica bizarra. Segundo os documentos, a agência estadual aceitou as ordens de cancelamento alegando que as áreas estavam se sobrepondo. Mas detalhe, as coordenadas georreferenciadas do novo assentamento nem tinham sido colocadas no sistema oficial. Como é que é possível achar uma sobreposição técnica no mapa se as linhas de limite nem sequer foram desenhadas ou compartilhadas? É surreal. Ponto 4. O tripé da ilegalidade. Agora, a gente entra na parte jurídica da coisa. O dossiê monta uma defesa pesada dizendo que essa manobra de 2025 é totalmente inválida por 3 motivos. Primeiro, aquele prazo legal de contestação já expirou faz tempo. Segundo, tem uma regra clara proibindo criar assentamento em cima de área de ocupação consolidada e de boa-fé. Mas o terceiro ponto é de longe o mais forte da acusação. Eles alegam que a tal portaria que ressuscitou o projeto nunca, jamais, foi publicada no Diário Oficial da União. E, bom, sem publicação oficial comprovada, o ato é nulo, ele simplesmente não existe para o mundo jurídico formal. E mesmo com denúncias tão pesadas de nulidade jurídica, o dossiê mostra uma frustração gigante com o silêncio das instituições. Vários pedidos formais de informação foram enviados para o Ministério Público Federal e para portais de transparência exigindo ver essa bendita publicação oficial. Mas, até o fechamento desse material, a resposta foi só o silêncio absoluto. Ninguém fala nada. Ponto 5. A ameaça do efeito dominó. Vamos avançar e ver como isso se constrói para fora da gleba barauana. O alerta do dossiê vai muito além daqueles 13 agricultores locais. Esses círculos visuais representam perfeitamente o efeito dominó que pode atingir a região inteira. O problema começa ali no centro, mas, se essa invasão burocrática der certo ali, ela abre um precedente que pode ser usado contra qualquer outra área do Estado. Ou seja, o que é aceito contra a fazenda vizinha hoje vira a regra para todo mundo amanhã. Então a mensagem central é justamente esse aviso super contundente que vem das conclusões do dossiê. A tese é de que a segurança de todo o sistema de terras do Estado está na berlinda. Se um ofício qualquer, que nem sequer foi publicado, consegue forçar o cancelamento unilateral de títulos estaduais, acabou. A credibilidade de qualquer documento emitido pelo Estado de Roraima entra em colapso total. Ponto 6. A verdadeira solução agrária. Para fechar a argumentação, o documento traz um caminho alternativo, muito mais focado na realidade do território. O dossiê defende que dá sim para fazer política agrária justa, sem precisar fabricar insegurança jurídica. Eles lembram que já existem milhares de lotes de assentamentos antigos abandonados pelo Estado afora. A solução técnica e lógica seria focar em mapear e reassentar as pessoas nessas vastas áreas que já estão ociosas. E, ao mesmo tempo, garantir que quem tem produção consolidada, de boa fé e sem nenhum conflito com terra indígena, consiga terminar de regularizar sua situação em paz. O material encerra com um chamado para ação bem direto, com 3 pilares emergenciais para resolver isso. Primeiro, unificar a classe produtora, para todo mundo parar de achar que isso é um problema isolado. Segundo, exigir soberania do Estado, para que o órgão local não abaixe a cabeça para pressões sem embasamento técnico. E terceiro, e o mais urgente de todos, exigir auditorias públicas rigorosas. Nenhuma concessão de terra deveria andar para frente sem uma prova irrefutável da sua legalidade e a devida publicação oficial.
E a gente termina a nossa análise de hoje com essa pergunta super provocativa. O dossiê que a gente acabou de dissecar deixa uma reflexão vital sobre os pilares do direito de propriedade. No fim das contas, o valor de um documento oficial está puramente na confiança que a gente tem nas instituições que o emitem e respeitam. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa análise de hoje. Fica o convite para continuarmos de olho nos fatos e questionando o que realmente sustenta a segurança legal lá no campo. Até a próxima